antes de estudarmos a Palavra de Deus hoje, eu quero falar a você sobre o programa Lares Abertos. Amanhã, sábado, dia 30 de maio, nós vamos estar abrindo os nossos lares, a nossa casa, para receber nossos amigos. E você já deve estar se preparando, já deve ter ouvido sobre isto nesta semana. Lembre-se de fazer os preparativos. Você deve convidar um amigo que ainda não tem um compromisso com Jesus, uma família amiga, preparar a sua família para receber essa família amiga na sua casa, abrir o seu lar, vão partilhar uma refeição juntos, vocês vão assistir um vídeo e vai ser entregue para esta família o livro missionário deste ano, o livro do Pastor Bulhon. Eu quero ainda lembrar a você da importância de você adquirir o livro O Lar Adventista. Outro livro importante para a sua casa, para a sua vida em família, é o livro Orientação da Criança. Nós usamos muitos textos desses dois livros durante essa semana. Vai ser muito bom para você ter esse livro na sua biblioteca. E eu quero convidar você agora... a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 a 8. Gênesis, capítulo 6, versos 1 a 8. Mas antes de estudarmos a Bíblia, nós temos que orar. E você deve fazer isso lá na sua casa. Por falar nisso, como que está o culto familiar? Como é que está? É você com Deus. Não tem que dar satisfação para o pastor, não. É você com Deus. A vida da casa depende da busca do Senhor. Jesus é a fonte da vida. Ele diz: eu vim para que todos tenham vida. Você tem que beber e levar sua família para beber da vida também. Cada manhã. Além do culto familiar, tem o seu momento de comunhão com Deus. Você com Deus, sozinho. Pode ficar um pouquinho mais de tempo. Culto familiar, lembre-se, é curto. Curto mesmo. Culto de manhã, curto. E à noite, um culto curto. Não se esqueça disso. 10 minutos no máximo. Agora, você sozinho com Deus, você pode ficar 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Mas lembre de trabalhar um pouquinho também, faz bem, ganha salário e é importante, mas primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar para ler a Bíblia? Vamos orar então. Senhor, mais uma vez estamos na Tua casa para sermos instruídos, não por lábios humanos, mas pela voz suave, impressiva do Teu Espírito. Nós estamos aqui porque precisamos. Nós não vamos à igreja porque somos mais santos do que aqueles que não vêm. Nós vamos à igreja porque sentimos que a nossa necessidade é grande. E nós queremos vida eterna, queremos salvação para nós, para a nossa família, para os nossos filhos. E estamos aqui nesse lugar em busca disto, Senhor. Senhor, nós queremos convidar o Espírito Santo para estar aqui. Queremos convidar o Filho Jesus para estar aqui. Queremos convidar o Pai também para estar aqui. A Tua palavra diz que o Senhor quer vir e fazer morada em nós. Então nós te convidamos para fazer isto agora. Enquanto lemos a Bíblia, enquanto estudamos os seus conceitos, que o Teu Espírito abrande o nosso coração, para que recebamos a Tua palavra com alegria. Estas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6, uma época terrível da história desse mundo, uma época de crise. Nós estamos vivendo momentos de crise. Recentemente o mundo passou por uma crise econômica que abalou os fundamentos de muitas nações. E este aqui é um momento de crise. Como se foram multiplicando os homens na terra,
e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, muito bonitas. Por que as filhas dos homens às vezes parece que são tão bonitas? A roupa que elas usam não é para cobrir, é para revelar. As filhas de Deus usam roupa para cobrir. As filhas dos homens usam roupas para revelar. Bom, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. O critério não era a vontade de Deus, era os meus olhos. Que agrada os meus olhos. Esse é o critério que eles usavam. Naquele tempo, já é um critério jurássico, antediluviano. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor, verso 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A dor no coração de Deus. Já havia muito sofrimento naquela época. O coração de Deus doía, porque com o pecado o homem sofria. Deus sofre com o pecado, porque o pecado machuca. Verso 8: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé, verso 9. Noé achou graça diante do Senhor. Verso 5 diz que o homem tinha um procedimento horrível por causa da sua natureza pecaminosa. Era continuamente mal todo o desígnio do coração. Nós nascemos pecadores, e quanto mais perto chegar da volta de Jesus, pior serão as atitudes dos homens, porque a maldade tende a piorar, tende a crescer. Mas como era Noé? Versos 8 e 9, a Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, homem justo e íntegro. Verso 9 diz: Noé andava com Deus. Por que ele era justo? Porque ele era íntegro? Não é porque Noé se esforçava mais que os outros, não. O segredo de uma pessoa justa, de uma pessoa santa, de uma pessoa íntegra, é andar com Deus. Quem anda com Deus fica parecido. Dize-me com quem andas, eu te direi quem és. Nós nos tornamos parecidos com aquilo que contemplamos. Que tipo de filme você contempla? Com que tipo de gente você anda? Nós ficamos parecidos com quem andamos. Por isso os filhos devem andar com os pais, os filhos devem estar perto dos pais, os filhos devem tirar férias com os pais, os filhos devem ficar em casa, e a casa deve ser o lugar mais agradável dessa terra, para que os filhos gostem de ficar ali, porque os filhos se tornam parecidos com os pais. Esse Noé recebeu uma revelação de Deus. Essa revelação dizia que uma era estava chegando ao fim. Alguma coisa, a história estava terminando como ela era até ali. Haveria destruição. E da aceitação desse plano de Deus dependia a própria sobrevivência de Noé.
Se ele aceitasse o plano de Deus, ele sobreviveria. Se ele não aceitasse, não sobreviveria. É o mesmo que acontece hoje. Nós estamos no fim de uma era. Você está vendo coisas horríveis acontecendo, sendo noticiadas na televisão, entre famílias, entre pessoas, entre namorados. Coisas horríveis, catástrofes estão acontecendo, porque estamos chegando no fim de uma era. Livro do Apocalipse, livro de Daniel, dizem que nós estamos no fim do tempo do fim. E se você começa a estudar ali Daniel 8, Daniel 9, e entender essas profecias, que é gostoso entender, é gostoso estudar, requer raciocínio, você vai ver que nós estamos bem no fim do tempo do fim. Jesus está voltando, a história vai terminar do jeito que ela era até agora. Estamos numa época de destruição, todas as coisas serão destruídas, e Noé recebeu uma missão. Qual era a missão? A missão de Noé, que Noé recebeu, que Deus lhe deu, era construir um barco. Noé, você tem uma missão, o que você tem que fazer agora é construir um barco. Estar na missão era a sua salvação. Estar na missão era a salvação da sua família. O jeito que era na época de Noé é o jeito que é na época de hoje. Deus dá uma missão para mim e para você. Estar na missão é a minha salvação. Estar na missão é a salvação para a minha família, para os meus filhos. Quais foram as consequências disso tudo? Isso ocasionou uma drástica alteração nos planos da família. Eu fico imaginando Noé e a esposa dele. A Bíblia não revela o nome. A Bíblia revela o nome de muitas mulheres, mas da mulher de Noé não revela o nome. Mas eu fico imaginando as conversas do Noé com a esposa. Bem, o que nós vamos fazer? Vamos construir mais um puxadinho lá na nossa casa? Vamos pôr mais um andar lá em cima? Ela, não, bem, primeiro vamos arrumar o jardim, né? Nós vamos dar uma melhorada na casa. Agora nós temos que trocar os móveis, né? Bem, a gente tem que juntar um dinheirinho para pagar a faculdade dos filhos, né? O 100, o cão, 100zinho, né? O 100zinho, bem, está precisando estudar. Tinha o cão, o Jafezinho, que era o filhinho, né? Todos os filhinhos deles lá, gostavam dos filhos, tinham planos para o futuro. Vamos construir uma casa para cada filho, né? Para cada filho ter uma casa, não passar o trabalho que a gente passou. Isso não é bom, porque é bom dos filhos terem um pouquinho de trabalho, isso faz bem para eles. Mas eles tinham os planos. Agora Deus diz: Noé, a terra vai ser destruída. Senhor, toda a terra, toda, a minha casa também, sua casa também, tudo vai ser destruído. Houve uma drástica alteração nos planos da família. Mudou completamente. Sabe, dizem os estudiosos de família, que família é um sistema em mudança. Durante a vida de existência de uma família, ela passa por várias fases. E essas fases representam mudanças. E a família que não consegue se adaptar a mudanças, ela sofre muito, sofre demais. Então, famílias felizes são aquelas que conseguem se adaptar às mudanças, às fases diferentes da vida. Chegou o filho, bom, agora temos filhos. Os filhos foram embora, agora não temos mais filhos. Então, eu tenho que ser feliz em todas as fases, de cada jeito. Tem várias fases. Nós precisamos nos adaptar a elas. E nós precisamos saber, como Noé sabia, que estamos de mudança. Nada aqui nesta terra é definitivo. Jesus vai voltar, tudo vai terminar, a história vai acabar, as coisas serão destruídas, e a nossa vida tem que ser vivida pensando nestas realidades que estão muito próximas. No caso de Noé, eles perderiam tudo. Como no nosso caso, não vai dar para levar nada. A única coisa que vamos levar para o céu, quando Jesus voltar, é o nosso caráter. É o caráter que nós formamos. Quando a gente tem essa visão de que tudo vai terminar, há uma alteração no sistema de valores. Que valor tem uma xícara de porcelana importada chinesa num dia de terremoto? Que valor? Fugir de casa? Não, peraí que eu vou voltar lá pegar minha xícara. Que valor que tem uma xícara de porcelana importada? Então, as coisas
mudam de valor de repente, quando a gente compreende que tudo vai acabar. Onde eles deveriam investir os recursos? Bom, Deus disse: Noé, você tem que construir uma arca. Agora, o investimento que Noé tinha, a poupança, Noé tinha um dinheirinho guardado lá na poupança, talvez. O que vai fazer com esse dinheiro? Vai destruir tudo. Agora eu vou construir mais um andar na minha casa, eu vou trocar de imóveis, vou comprar uma geladeira nova. Mas escuta, Noé, vai acabar tudo. Você está entendendo, Noé? Caiu sua ficha, Noé. Onde vou aplicar os recursos? Patriarcas e Profetas, página 95. Veja esse texto, que coisa interessante. Esse texto diz que as obras de Noé testificavam da sua sinceridade. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente no que Deus diz. E olha a última frase: tudo o que Noé tinha, ele empregou na arca. Não era um homem inteligente. Noé percebeu a urgência do tempo em que ele vivia. E ele percebeu que a arca seria a sua salvação. Tudo que ele tinha, ele investiu na arca. A casa dele, a propriedade dele, tudo que ele tinha, ele investiu na construção da arca. Deus faz um pacto, um concerto, uma aliança com a família de Noé. Olha que lindo isso que está no verso 18. Diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, diz Deus. Entrarás na arca. Quem? Você, Noé. Quem mais? Teus filhos. Quem mais? Tua mulher. Quem mais? Que coisa linda a família. Deus diz: Noé, se você aceitar o meu plano, se você envolver sua família na missão, se você colocar sua mulher na missão, se você pensar do jeito que eu estou falando, você está seguro, sua família está seguro. Vocês vão perder tudo, não tem como você conservar a sua casa, você vai perder tudo. Mas, Noé, eu faço um concerto com você. Você vai entrar na arca, e junto com você vão seus filhos, Noé. E não só seus filhos, sua esposa vai junto. E as suas noras vão junto. Você já pensou Noé sozinho na arca? Tchau, pessoal. Sozinho não tinha graça. Vai ter graça ir sozinho para o céu? Noé dá uma resposta à revelação. Qual é a reação de Noé à revelação? A Bíblia diz no verso 22 que Noé agiu de acordo com todos os detalhes que Deus lhe havia ordenado. Não era um homem submisso. Eu sei de gente que não gosta de ler livros, alguns tipos de livros, porque não querem saber o que está escrito lá dentro. Porque algumas coisas que Deus deixou escritas para nós tocam em feridinhas que a gente tem. E tem gente que não quer que doa. Então tem alguns livros que essas pessoas não leem. Noé não era desse tipo de gente. Noé queria saber cada detalhe das orientações de Deus, ainda que desse trabalho, ainda que não tivesse de acordo com os seus gostos, com as suas preferências. E ele envolveu toda a sua família na missão. A missão passou a ser a principal atividade de Noé. Noé passou a ser um missionário de autossustento. Seus filhos param agora com tudo. Sabe, a gente ia plantar aquelas árvores, aquelas madeiras nobres lá naquele canto. Filhos, não vamos plantar mais nada. A única coisa que nós vamos fazer é plantar alguma coisinha para ir comendo. Mas nosso foco, nosso alvo agora é construir a arca. Era o que Deus mandou fazer. Trabalhou com os filhos na obra de Deus. Eu me lembro quando eu era pequeno. Pelo lugar que nós morávamos, eu devia ter no máximo 5 anos, talvez até menos de 5 anos. E eu me lembro que meu pai foi dar um estudo bíblico, e eu fui junto. Era na região sul de São Paulo, e era um lugar muito pobre, tão pobre que estava frio, e as pessoas estavam usando uma fogueira para se esquentar. E eu me lembro muito disso, porque eu cheguei perto da fogueira, criança gosta de fogueira, e uma fagulha saiu do fogo.
E veio assim, eu achei bonitinho, ela veio caindo, caiu na minha calça. E abriu um buraco na minha calça. A gente já vivia com dificuldade, meu pai e minha mãe vinham com dificuldade, e agora eu voltei para casa com a calça furada. Mas onde eu estava nesse dia? Estava com meu pai. O que meu pai estava fazendo? Noé envolveu os seus filhos onde? Na missão. Jesus vai voltar. Filhos, o dilúvio está chegando. Nós vamos juntos, filhos. Vamos construir a arca. Tudo quanto eles tinham, eles aplicaram na arca. E qual foi o resultado? Versos 11 a 13. Nesse mesmo dia, entrou Noé na arca, e juntamente com ele, olha que coisa linda, eles entraram todos na arca, Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Que bênção, que gratidão. O momento era de tensão, estava perto de acontecer algo, uma catástrofe terrível, mas ao mesmo tempo aquele conforto. Deus havia cumprido sua promessa, entraria ele e a família toda. Não existe, meus irmãos, não existe uma outra maneira de manter os filhos perto de Deus. Se você pensa que apenas deixar os filhos na igreja vai mantê-los perto de Deus, você está enganado. O único meio de manter os filhos perto de Deus é envolver os filhos na missão. É como fez Noé. Noé disse: filhos, vocês não podem ficar olhando eu construir a arca, nós vamos todos nos perder. Eu não sei quando vem o dilúvio, então filhos, vamos comigo, filhos. Noé era um pai legal. Não era um pai querido, e a Bíblia diz que ele era um homem justo, um homem andava com Deus. Uma pessoa que anda com Deus, aquele que está em mim produz muito fruto, disse Jesus. E Paulo diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Que pessoa querida, que pessoa agradável que era Noé. Noé não teve dificuldade para convencer os filhos, não teve filho que ficou lá dormindo. Ah, pai, para, pai. Não, pai, filhos, vamos construir a arca. Vamos lá, pai. E os filhos foram junto com Noé. Não existe outra maneira de você manter os filhos perto de Deus que não seja colocá-los na missão, envolvê-los na missão, contar histórias de missionários, ler para eles, mostrar vídeos para eles, envolvê-los no serviço de Deus, lembrá-los que os dízimos, as ofertas deles estão pregando o Evangelho também. Hebreus 11:7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, fez o quê? Aparelhou uma arca. Para quê? Olha o que diz lá em Hebreus. Ele aparelhou a arca para quê? Para salvar a sua casa. Você quer salvar a sua casa? Você tem que fazer o que Deus falou. Jesus está voltando. A gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa entrar no programa dos lares abertos, preparar a casa, convidar alguém para jantar lá em casa, fazer amizade para pregar o Evangelho. É pela qual, diz o texto, condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Como é que você pode envolver os filhos na missão? Em primeiro lugar, é você participando da missão. Os filhos não vão muito atrás do que a gente fala, eles vão atrás do que a gente faz. Então, em primeiro lugar, eu quero sugerir a você, eu tenho feito esse propósito na minha vida. Eu tenho que fazer coisas que os meus chefes esperam que eu faça. E se eu não fizer, eles vão arrumar um outro lugar para eu trabalhar, e eles estão certos. É isso mesmo. Então tem coisas que os meus chefes esperam que eu faça e eu tenho que fazer. Mas tem horas que os meus chefes não esperam que eu faça nada. Nessas horas, eu como pastor, eu estou dizendo, né? Nessa hora que eu vou descobrir se eu trabalho pelo salário ou se eu trabalho para Jesus. Tá certo? Eu fazer as coisas, como pastor, eu fazer as coisas que os meus chefes esperam que eu faça, eu não sei se eu estou trabalhando para ganhar o salário de pastor ou se eu estou trabalhando para Jesus. Você concorda comigo? Que horas que eu vou descobrir se eu trabalho para Jesus mesmo? É a hora que eu podia estar na minha casa, calção. Sabe que pastor usa calção? Sabia disso?
só vê de gravata, pastor. Eu gosto de usar calção, chinelo de dedo, ficar fazendo assim com o dedo, ó. Que delícia! Então, nessa hora que eu podia estar lá, de chinelo na minha casa, mas eu saio da minha casa e e às vezes vou arrastado, porque minha natureza carnal não quer que eu saia de casa. Ela quer dizer assim, ela fala assim para mim: você trabalha tanto, você viaja, fica descansando, você merece. E eu tenho a tendência de olhar para o meu conforto, mas a Bíblia diz que Jesus está voltando. Você quer ficar perto de Deus? Você quer que a sua fé esteja viva? Você tem que estar envolvido na missão. Você tem que estar conduzindo outras pessoas para Jesus. E se você fizer isso, seus filhos vêm atrás de você. Esses dias minhas filhas estiveram em casa. Quando elas foram embora, uma delas falou assim: pai, você tem um estudo bíblico aí para eu levar? Você tem, filha? Tem estudo bíblico para você levar. Os filhos têm que ver o pai e a mãe envolvidos na missão. Que coisas você pode fazer com e pelos filhos? Primeiro, estudos bíblicos. Eu tenho um casal de amigos na cidade de Florianópolis, muito amigos. Filhos jovens adultos já, estudam na Universidade Federal, Santa Catarina, os dois. Os filhos. Os dois filhos dão estudos bíblicos. Os filhos também têm um pequeno grupo. O pai, ancião da igreja, mas é um empresário muito bem estabelecido, mas ele dá estudos bíblicos, a esposa dá estudos bíblicos, os filhos dão estudos bíblicos. Não tem como você conservar filhos perto de Deus só frequentando a igreja. Não tem. A igreja não salva, é Jesus que salva. Uma outra ideia para você: pequenos grupos, já falei sobre isso. Participar de pequenos grupos, outros tipos de evangelismo. Uma outra ideia é colportagem. Colportagem não é só para quem precisa pagar o estudo, não. Colportagem é uma obra divina, é uma obra de Deus. Talvez aqui hoje Deus esteja chamando alguém para colportar, para ser um colportor, não porque não tem outro emprego. Deus não está precisando de pessoas. Tem gente que pensa: não, esse tipo de trabalho é só para quem está desempregado, então vai lá colportar. Não, não é isso não. Deus precisa de pessoas que poderiam fazer outras coisas, têm capacidades para fazer outras coisas, mas resolvem entregar as suas habilidades, seu serviço nas mãos do Senhor para pregar o Evangelho. Gente, todo jovem da igreja, pelo menos uma vez na vida, pelo menos numas férias, deveria ter a experiência da colportagem. Que coisa maravilhosa! Eu fui 4 férias. Minha filha mais velha já foi 2 vezes, minha filha mais nova já foi 1 vez. Que coisa maravilhosa ter essa experiência de sair de casa e trabalhar para Jesus e se autossustentar durante 1 mês, entregar as férias. Você vai ficar fazendo nas férias? Olhando televisão, olhando filme que vai estar ali entrando, vai estar colocando coisas que não são do reino de Deus na sua mente, fica ali nas férias, gastando tempo, e Jesus voltando, e as pessoas perecendo, e você está lá trabalhando, né? Você sabe que hoje tem grupos de brasileiros indo trabalhar nos Estados Unidos como colportores? Vários, tem gente daqui de Curitiba indo trabalhar nos Estados Unidos, daqui do sul do Brasil, vários. Antigamente os americanos vinham ser missionários aqui, agora está invertendo, daqui brasileiros estão indo ser missionários lá. Lá nos Estados Unidos tem um projeto de colportagem chamado Luzes para a América. Nesse projeto, brasileiros estão indo lá vender livros, Grande Conflito, Ciência do Bom Viver, batem nas casas e vendem esses livros. Há algum tempinho atrás, eu estive visitando um grupo desses na cidade de New Bedford, Massachusetts. Veja, ali está a foto deles. Estive fazendo um culto com eles, brasileiros, membros da igreja, vários deles, alguns deles daqui do sul do Brasil, outros de outros lugares, dedicando suas férias para Jesus. Alguns vão para dedicar meio ano da vida para Jesus. Gente, quem participa de um trabalho desses nunca vai esquecer, porque você não consegue fazer um trabalho desses sem a presença de Jesus, e você tem uma intimidade muito grande com Jesus quando participa desse tipo de trabalho. Talvez Deus esteja chamando jovens aqui hoje, aí nos auditórios, Deus esteja chamando você
para se entregar para o ministério, para se tornar um pastor, ou para estudar enfermagem, ou para fazer medicina, algum trabalho que possa ajudar outros seres humanos, e entregar essa habilidade, esse dom para Deus, trabalhar como missionário numa outra região do mundo, né? Trabalhar na África, trabalhar lá na Ásia, na janela 1040, há vários países onde a verdade não chegou ainda. E para você que tem esse sonho, eu quero mostrar isso aqui. Essa tela é muito importante. Esse SVA se chama Serviço Voluntário Adventista. Anota esse site. Olha esse site, www.igrejaadventista.org.br/voluntários. Esse site vai dar explicações em português para você, que vão levar para esse outro site em inglês, que é o site principal, onde você pode se cadastrar. Há um cadastro sério que é feito, e você pode encontrar posições no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Eu tenho conhecidos que estão trabalhando na Ásia hoje, na Europa. Esses dias, minhas filhas estão começando a preencher esse cadastro, que elas têm vontade de participar desse serviço voluntário. Eu vi posições, por exemplo, tinha lá trabalho numa clínica para idosos na Itália, né? Então a pessoa vai lá, passa meio ano, né? Recebe uma ajuda de custo para o seu sustento local ali, mas vai lá dedicar esse trabalho para Deus. É um serviço voluntário, não é um trabalho remunerado. Ganha uma ajuda de custo apenas, mas gente, você participando disso, participando da missão, indo para países pobres, gente que precisa, você está trabalhando para Jesus. E às vezes ainda pode até aprender uma língua, né? Desenvolver uma língua, trabalhando fora do país e trabalhando para Jesus. Eu creio que nós estamos no fim do tempo do fim. Jesus está nos chamando para fazermos alguma coisa. Aí uma outra foto, mais fotos do serviço voluntário adventista, né? São geralmente jovens, até 28, 30 anos, não me recordo assim, bem corretamente da idade, mas tem uma idade limite para você participar disso aí. Vale a pena você anotar esse site, www.adventistvolunteers.org, né? E você pesquisar e entrar lá. E um outro programa Lares Abertos, amanhã o programa Lares Abertos, dia 30 de maio, você vai abrir sua casa para receber vizinhos, amigos, que você já conversou com eles, preparou uma refeição gostosa, vão assistir um vídeo, vai orar com eles e entregar o livro do pastor Bulhon. Eu quero mostrar para você um vídeo agora, da experiência de alguns pais da cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Então, preste atenção no que esses pais fizeram com esses filhos. E fique imaginando qual será o futuro dessas crianças, o futuro desses filhos. Veja lá, isso aconteceu em Itajaí, Santa Catarina. Para servir a Deus não tem idade. Com essa frase simples e incisiva, Heitor, de apenas 10 anos, sintetiza o trabalho que ele e outras crianças fazem na Praia Brava, litoral norte de Santa Catarina. Começou pelo incentivo da igreja, né? Os apelos dos pastores, e eles viram muito assim nos membros da igreja trabalhando, se envolvendo, e nos apelos dos pastores eles propuseram assim, vamos fazer alguma coisa. Heitor me convidou para fazer com eles a classe bíblica, daí eu aceitei e comecei a fazer com eles. Que ele viu o vídeo da Andressa e ele se interessou bastante. Preocupação a gente sempre tem, porque as coisas para Deus têm que ser bem feitas, né? Mas graças a Deus, assim, eles têm bastante responsabilidade e compromisso. E a igreja apoia muito. A gente vai nas casas SEMAR quando elas não vão. Daí quando elas vão, a gente faz sorteio para se tornar uma coisa mais legal. Não começou por acaso. As crianças, neste caso, têm o apoio e o exemplo dos mais velhos. Se as crianças pequenininhas, que mal se dá valor, né, na realidade, estão fazendo alguma coisa, envergonha a gente se não fazer nada. Envergonha. A gente tem que fazer alguma coisa também. É uma semente que vai dar um fruto muito saboroso no final, né?
E os pais, eles... Hoje, na verdade, eu poderia sair com a minha família na terça-feira para um outro lugar. Eu poderia fazer uma outra atividade, né? Mas, na verdade, o nosso futuro depende das escolhas de hoje, né? Primeiro eles chegam, daí eles fazem pedido de agradecimento, eles oram, e depois eles sabem o que eles fizeram de bom ou de errado no dia. Aí depois a gente canta alguma música, faz uma oração, depois a gente faz isso tudo. Como se fosse uma escola sabatina filial. Bem legal, né? A gente gosta assim de ficar com eles, porque também é de um jeito bem brincalhão, assim, ficar com eles. Eles fazem pergunta que a gente consegue responder. E quando eles fazem perguntas, a gente consegue responder sempre. E se não conseguir? Aí a gente pede conselho de alguém que tem mais experiência do que a gente. O resultado de tanto empenho é o batismo da Maiara, de 9 anos, que até já ajuda na classe bíblica, ensinando o que aprendeu. Eu me batizei para eu ir no caminho bom, do lado bom, para um dia eu ir para o céu com Jesus. Para o meu pai eu já pedi, só que ele não veio. Eu peço para que Deus abençoe a minha família, meu pai e minha mãe possam vir na igreja, se batizar. Bastante gente poderia fazer, porque se fosse todo mundo não ia ter gente para fazer outras coisas. Mas se tivesse bastante gente fazendo, ia ficar melhor, ia ser mais fácil de levar a mensagem para as outras pessoas. Porque logo Jesus vai voltar e se a gente não fizer nada, é possível que a gente fique aqui. O conselho é que incentive os filhos, porque Jesus vai voltar e as nossas crianças, elas não são o futuro da igreja, elas são já. Às vezes um dinheiro que podia ser gasto por um móvel, uma outra coisa qualquer, investe-se nisso e tem um lucro muito maior do que se imagina, viu? A classe bíblica ensina eles a respeitar, a não falar mal dos outros, a ajudar, assim, as pessoas. Qual que é o seu maior sonho? Ir no céu com toda a minha família. Filho, filha, Jesus está chamando você. Eu quero ler com você mais um texto. Antes de fazer um convite para aqueles pais que querem dedicar sua casa para Jesus, que querem abrir o seu lar para Jesus, amanhã, no programa Lares Abertos. Para aqueles pais que estão sentindo o chamado de Deus para ter um pequeno grupo em casa, por causa dos outros de fora, mas por causa dos seus filhos também. Olha o que diz Jesus, Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor está querendo levar famílias unidas para o céu. A Eliane vai cantar. E eu quero convidar pais que estão querendo dedicar a sua casa para Jesus. Agora sim, se você é filho e está sentindo o chamado de Jesus para se dedicar para Ele, para trabalhar para Ele, quero convidar você para vir também. Nós vamos orar aqui. Uma oração de dedicação ao Senhor. Deus nos chama para servir o seu nome, proclamar, levando o evangelho
precisa de alguém, intelecto ou incomum, e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou e quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheios de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você servir. Amém. Amém. Quero convidar você para orar. Vamos orar a Jesus. Que bom que vocês vieram. Que bom. Deus te abençoe. Deus abençoe essa menina para andar nos caminhos dele. Vamos orar? Senhor, sabemos que estamos muito perto do dia da tua vinda. Esse mundo não vai continuar por muito tempo. Nós estamos de partida. As coisas desaparecerão. A Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. A terra e as coisas que nela há serão abrasadas. Senhor, hoje é o dia que temos para nos entregarmos ao seu serviço. Quanta bênção tem trabalhar para o Senhor, oferecer a vida ao Senhor. O Senhor promete bênçãos para nossos filhos, para a nossa família. Aqui existem jovens, existem pais querendo dedicar os seus filhos ao Senhor. Jovens querendo dedicar a sua própria vida. Crianças também estão aqui, desejando te servir.
Senhor, aceita esta oferta. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você. Dê um bom descanso para você. Amanhã nós continuamos esta Semana da Família. Um abraço para você e até lá.